Olá, vamos embora. Vou fazer uma projeção hoje. Sim, extraoficial. Hoje eu consigo. Então, vamos lá, né? Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice mini dólar. Aconteceu, mas não aconteceu porque não tinha muito volume financeiro. Vamos tentar evitar as bolas curvas para amanhã. E vamos também para a grande chamada do dia da Superpasa. Fed, Estados Unidos. Ponto 25, caiu ponto 25 e estamos em 3,75 de juros nos Estados Unidos. 3,75, não é 13, 3,75. E no Brasil, selva, 15%, sim, uma das mais altas do mundo, continuamos igualzinho, certo? É isso aí, país de terceiro mundo, país de primeiro mundo, é isso aí mesmo. Vamos para as notícias de amanhã, nós temos vendas no varejo, jornal mensal na Veras da Manhã. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, outro dia não saiu, disse que ia sair, mas não saiu. Balanço patrimonial do Federal Reserve também disse que ia sair, mas não saiu. Então, pedidos iniciais de seguro-desemprego 10h30, vamos ver se vai sair ou não vai. Mas nós vamos operar também. Então vamos para o 60 minutos. Mini índice. Aqui está os 60 minutos. Bom, o que aconteceu aqui? Cara, eu acreditei que ele ia fazer uma boa operação e aconteceu. Vendemos aqui neste ponto aqui, depois nós compramos aqui, né? Então, temos aqui com 500 pontos, depois nós tentamos comprar, e aí vendemos aqui porque demorou demais, e aí saímos com mais 100 pontos. Acredito que eu fiz boas operações, não perdi nenhuma. Principalmente, por que nós fizemos isso? Por que Ney você fez isso? Mudou a característica do preço para passar a ser comprador. E aí, meu amigo, Violination, it seems so true, Violination. E aí eu fui nessa violinada achando, e assim, os 500 pontos ele entregou mais 835. Ele caiu 1.335 pontos. Eu coletei só 500, mas tudo bem. Ainda assim, fiquei feliz com o resultado. Mas não fiz mais nada, cara, porque nos 60 minutos me contam muito a história desse mercado, assim. Quando ele começa a fazer esse tipo de coisinha aqui, médiazinha de 200 flat, médiazinha de 21 flat, ele tá acumulando, gerando liquidez pra fazer uma pedrada, ou pra cima ou pra baixo. Sabe? Nesse ponto aqui, onde nós estamos aqui, eu estou muito inclinado ainda, acreditando que ele pode ser um comprador e tá só chamou na venda, Flavinho chamou na venda, agora ele vai lá e o quê? Ele testa topo. Então sim, ainda estou observando por esse ponto. E o ponto-chave dessa história toda é a quebra da estrutura nessa altura aqui. Então, quanto mais ele segurar na média de 200 e acima da média de 21, melhor para nós. E daí ele pode bater aqui, tocar ele reto e realmente vir até esse topo aqui. Agora, no pior cenário, ele pode sentir na groselha aqui, tentar fazer um novo ataque comprador, capotar de vez para andar o quê? Este pêndulo para baixo. Lembra do pêndulo, daquele range, do que ele andou para cima ele pode andar para baixo? Então, até que ele voltou pro range, né? Então ele voltando pro range, a gente também pode tomar como prioridade que esse range aqui acabou diminuindo. Então sim, ele ainda pode fazer um bom ataque para cima e tentar fazer o quê? A rotação deste pêndulo aqui. Dá uma olhada no diário, eu já me estendi demais. E ó, o diário, cara, indica que ele tá sentindo, que ele fez um fundo, que ele ficou acima da média de 21, e principalmente a média de 200 tá lá embaixo, né? E aí, assim, sim, temos um gap nessa região aqui, um gap lá de outubro, lá do dia 23 de outubro, próximo da média de 200, isso aqui é um perigo. Se ele realmente fizer essa rotação, meu amigo, ele busca o gap, e aí, assim, corram para as montanhas, vendam tudo que tem, porque o índice vai passar a ser vendedor de novo por um longo inverno verânico. E aí ele faz essa rotação aqui. Mas não se esqueçam do fermento desse bolo de ameixa, que é o quê? Aleatoriedade. A gente tem bancos, a gente tem Vale, a gente tem Petro, a gente tem taxa de juros, tudo isso aí compõe o mini índice. Todos eles têm que andar para algum lado para o mini índice fazer algum movimento. Então, esse fermento aí estraga todas essas análises, né? Por isso que a gente tem que sempre ir pro dia levinho, soltinho e fazer um movimento que eu vou mostrar depois. Vamos já agora para os estudos, para... Vem, amante, vem com meu amante quis... Mini índice. Seu gracioso. Esqueci de fazer aqui. Aqui. Né? Que diabo de ativo futuro é esse, né? Já viu isso aí? Que diabo de filme é esse? Que diabo de futuro ativo é esse? É isso aí. O que ele pode fazer aqui? Tá vendo que ele tá muito próximo, ó. Pra ele mudar a característica do preço, é lá embaixo por enquanto. Até nem lá, né? Pode ser... Não, é lá embaixo mesmo. Então... Nenhuma possibilidade de mudar a característica do preço para passar a ser vendedor por enquanto. O que ele fez primeiro foi a mudança da característica do preço para ser o quê? Comprador. Aí violinou todo mundo, rendezinho eterno de uma mente sem lembranças. O back é isso que a gente quer. Agora a gente quer o rompimento dessa região aqui para efetivamente quebrar a estrutura. Por quê? A gente tem que aliar os conceitos de Shock BOS com os setups de Joseph James. Vão ser Crown Reversal, Pullback, Force, principalmente Bull e Bear Trap, que nos tiram do risco bem rápido por causa do volume financeiro. E essa é uma das razões para a gente operar em ticks. Volume financeiro e repetição de padrões. Depois a gente vai observar outros tempos gráficos, 60 minutos, um dia, né? Eu uso também 25 mil ticks, eu uso 10 mil ticks para fazer as entradas e 25 mil ticks para seguir as operações, né?
Nesse caso em tela, eu lhes digo que o nome do jogo é complexidade, 50-50, 50-50, pode ir pra cima, pode ir pra baixo, não sabemos. Só amanhã que a gente vai saber. A ideia é, como sempre, na parte da manhã, com essa estratégia que eu usei aqui, a gente afasta da VWAP. Na parte da tarde, a gente aproxima da VWAP. Ele é o imã da história. Na manhã repele, é o imã ao contrário, manda pra fora, né? Ou pra cima ou pra baixo. E na tarde, o imã vira ao contrário e atrai o preço pra ela. Geralmente faz isso, na maioria das vezes. Outro ponto interessante que também estou estudando já faz um tempo, principalmente, foi uma dessas entradas aqui justamente, é usar Fibo, cara. Fibo. Os caras usam Fibo. Então eu marquei esse ponto aqui, ele abriu num gap de alta, marquei aquele topo lá, dá uma olhada. Qual é a minha técnica? É a minha tese, eu tenho estudado. Se esse mercado, se esse preço faz um movimento de impacto, por exemplo, nesse caso em tela, para o alto, e volta a 66% desse movimento de alta, que eu conto com o gap também, muito rápido, é uma cilada, Bino. É uma cilada. Pode operar ao contrário. Eu operei ao contrário aqui. E se a gente observar aqui no teste da média de 21, a gente vai ver, principalmente próximo da VWAP, a gente vê uma tentativa falhada, duas tentativas falhadas e a entrada aqui, ó. Exatamente no 66%, isso aqui é estratégia de Joseph James. To try, fail. Além disso, nós temos também a quebra da estrutura, a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura, né? Nesse caso aqui, não houve a mudança da característica do preço, houve a quebra da estrutura, né? E aí a gente observa, por quê? Pivôzinho falciane. Pivôzinho falciane. Por que é pivôzinho falciane? Ele quebra a estrutura, quebra a estrutura. Quando ele quebra a estrutura desse ponto aqui, este ponto aqui passa a ser o choque, a mudança da característica do preço. O que ele faz? O que esse falciane faz? Eu fiz um pivôzinho porque eu sou comprador. Pegou a visão? Além disso, a gente já sabe, por exemplo, que a gente vai tentar operar, pelo menos nessa região aqui segura. Essa região é a parte suculenta da carne, é o que a gente quer. Dali pra frente, cara, a gente tem que prestar muita atenção. Aqui eu saí nos 500 pontos, que era a volatilidade dos 12 minutos e a volatilidade mínima dos 60 minutos. Na verdade, estava em 1000 pontos. Né? E se eu tivesse segurado a groselha e puxado o meu stop para cá e deixado, ele iria me entregar 1.300 e lá vai pedrada de pontos, né? Mas para isso a gente tem que operar com mais de um contrato. E eu não estou com muito capital para operar com mais de um contrato. Então eu tenho que apostar tudo num contrato. E quando ele anda numa parte em que eu acredito que seja uma parte segura, eu carco fora, porque eu já tomei muito e já apanhei demais. Então eu não tô afim de pagar para ver. Com 2 contratos seria diferente. Eu iria fazer uma parcial aqui, colocar no 0 a 0 e fazer trailing stop até mais ou menos aqui, ou até pelo menos os 20% aqui dessa alta, entendeu? Isso tem funcionado bastante. Na sequência dos factos, o que eu fiz? Como ele fez esse movimento e aumentou essa pedrada, eu peguei esse cara aqui e puxei mais um pouquinho para baixo. E aí a gente pensa no contrário dessa Fibo, né? Então eu pensei no contrário dessa Fibo. Eu ia começar a procurar por compras nessa região aqui, principalmente próximo da VWAP, porque eu queria o quê? Afastamento da VWAP, entendeste? Aqui, ó, cachau. Entendeu? E eu tava vislumbrando, obviamente, a compra, tanto que eu fiz a compra neste ponto aqui. E ele andou 280 pontos contra mim, voltou 180, e blá blá blá. E aí assim, como passou muito tempo, e ele fez uma tentativa mais alta, outra tentativa mais alta, eu vazei com 100 pontos. E eu fiquei tranquilo com esses 100 pontos. Bem tranquilo, sem nem pensar 2 vezes. Porque eu entendi que o mercado não ia fazer nada mesmo, tava aguardando os juros e tava aguardando mesmo, só ver aqui. Olha, nos 60 minutos tu vai ver que ele não fez mais nada. E lá no final, quando sai ali a coletiva, ele dá-lhe uma pedradinha pra cima e faz um pullback. Beleza. O que a gente vai fazer? Observar os pontos onde ele fez essa alta aqui. Vou copiar e colar desses caras aqui. Ó, quebrou a estrutura. Na sequência, entra num range, provavelmente. Quebrou a estrutura. Aqui é que ele vai mudar a característica do preço. Quebrou mais um pouquinho. Então agora a gente fica nesse contrapé para ver se ele vai comprar ou vai vender. Bem simples. E a gente vai usar as técnicas. Choque BOS, com o setup de Joseph James. E assim, estou aliando Fibo nele sim. Estou aliando Fibo nele sim. E aí a minha técnica é tentar operar entre 66% e 20%, pelo menos. Isso aqui nos entrega bons pontos. Eu nem sei quantos hoje, por exemplo, mas entrega bons pontos, cara. Eu fico feliz. Aí, ó, 1000 pontos, tá bom, tá excelente, é isso aí que eu quero. Índice é isso, apostaria sim numa continuidade da compra, mas assim, tá numa média flat de 200 e de 21, acredito num reteste topo, acredito que ele pode compensar toda aquela queda, mas, cara, fermentinho do bolo, aleatoriedade, muita atenção, muita cautela. O rally de Natal não tá sendo nada do que eu imaginava. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. O mini dólar tá fazendo ataques fortes mesmo para tentar virar comprador. O grande problema aqui, primeiro, ele tá num range monstruoso, né, brother? Isso aqui é um range monstruoso, ó. Eu marcaria esse range aqui, ó. Ele tá num range monstruoso. Ele só vai mudar a característica do preço para tentar passar a ser vendedor de novo quando ele perder esse fundo. Por enquanto. Tá vendo? Isso. E ele tá muito próximo de quebrar a estrutura de novo. Muito próximo.
E além disso, nós temos um movimento medido. Sim, não considero mais duas pernas de pullback, considero um movimento medido. A diferença entre eles, o movimento medido é na tampa. As duas pernas de pullback vai 120, 130% da primeira perna. Essa é a dica. Tem mais vídeos sobre isso, é só dar uma olhada aí no meu canal que eu mostro a diferença desses dois. Vamos pro diário dele aqui pra dar uma olhada. Tá assim, tá querendo virar o jogo, brother. Tá querendo virar o jogo. Pode buscar sim esse gap, pode buscar sim esse topo aqui bem determinado, porque assim, ó, esse movimento que ele fez aqui, cara, foi um movimento de pura especulação, de pura indução, pura violinada, porque ele fez e violinou absurdamente, né? Esse aqui, não. Esse aqui é diferente. É um movimento totalmente diferente daquele lá. É um movimento extremamente perigoso de reversão. Porque ele tá sentando no topo desse canal de baixo. Isso não é bom. Se ele quebrar essa estrutura, meu amigo, parabéns, ele efetivamente escapou desse canal de baixa e passou a ser comprador. E ele sendo comprador, o índice passa a ser o que sempre foi, vendedor. E aí, o índice capota. E o dólar volta a subir, que nem um foguete. Muita atenção. Segue bearish? Pra mim segue. No diário aqui, porra, segue bearish total. Mas se tu olhar os 60 minutos, meu amigo, porra, daí o negócio fica mais estranho. Aí o negócio fica mais estranho. Essa média tá apontando pro alto. Ela pode cruzar, como cruzou outra vez aqui? Pode. Mas, cara... cabelo. Cara, não sei não, cara. Eu não tô gostando desse movimento. Não tô gostando. Não tô gostando porque eu acho que vai... realmente o dólar pode dar mais uma pedrada pra cima e não vai ser bom pra nós. Vamos para o Zama. 5.000 mini dólar. Graciosinho. E o movimento medido foi esse aqui, ó. Quando ele deu essa arrancada, né? Porque, cara, ele muda a característica do preço aqui. Dá-lhe a violinada pra dizer que vem pra baixo e vai pra cima. E esse é o fermento também, igual ao do mini índice, a mesma coisa. Aleatoriedade. Os ativos futuros do Brasil são permeados pela aleatoriedade. Pode fazer como pode não fazer. E aí aqui, com esse movimento, pode ver, ó. Ele faz esse movimento, né? Aí tu vai mapeando aqui, né? Quebra a estrutura, 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 quebra a estrutura. Tá, e a mudança da característica do preço? Mudança da característica do preço. Mudança da característica do preço. Também. 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 E aí? Só foi testar aqui, meu amigo. Quase 2 da tarde. Isso aqui é movimento parrudo. Isso aqui a gente precisa contar como uma primeira perna muito direcional. Inclusive, vou fazer um ajuste aqui. Porque essa perna aqui, ela é maior. Infelizmente. Eu já vi acontecer outras vezes, assim como no mini índice, o mini dólar também faz esse mesmo movimento. Pode ser uma única perna de alta. E aí ele vai lá e compensa tudo pra baixo. Mas assim, brother, foi um movimento e tem acontecido movimentos muito altos e muito explosivos do mini dólar. Então assim, sim, eu vou considerar que essa perna aqui é desse tamanho mesmo. Infelizmente, amigão. Infelizmente, não era o que eu gostaria, mas isso aqui é uma única perna de alta. E aí ele faz esse pullback, se a gente replicar pra cá, o movimento medido vai lá no alto. E aí, meu amigo, esse cara vira comprador com muita elegância. E além disso, ó, se a gente afastar um pouquinho, a gente tinha 2 hands, lembra? Então aí qual é o grande problema aqui? A gente tinha esses 2 hands, né? Nós tínhamos um hand prévio da sexta-feira que ele entrou, nós tínhamos um hand novo na segunda-feira, né? Qual é o grande problema disso? Esse cara pode estar tentando fazer essa rotação da sexta-feira que teve um volume financeiro absurdo. Tá vendo? E aí a gente pode contar que ele vai quebrar a estrutura dessa história. Olha só, que porcaria. Quebrar a estrutura, fazer um pullback em cima dela e fechar o movimento medido. E ele fechando o movimento medido, ele fecha o gap, pode ter certeza. Então assim, cara, o dólar... Porra, cabelo, cara. Meio banho, engoli cabelo. O dólar tá com uma força compradora, infelizmente. Para mudar a característica do preço, ele vai ter que vir aqui embaixo. Ó. Só para mudar, a gente sabe que tem que ter a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura para efetivamente dar uma certa direção para a gente conseguir fazer as operações legais, né? Isso aqui nós estamos falando num time frame maior, de 60 minutos, né? E se a gente aplicar a técnica do nosso amigo Bibu, a gente pode pegar desde aqui de baixo, ó, quando ele fez esse movimento aqui, traçar até aqui, ó. E ele demorou muito tempo para testar os 66%. O bom é que ele perdeu. Então, ele quebra a estrutura. Na verdade, ele muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura, segue quebrando a estrutura. Cara, assim, ó. Se ele, amanhã, continuar um movimento de baixa, com uma certa elegância, com bastante poder e bastante propulsão, a ideia é a gente coletar essa parte aqui da carne suculenta. Apostando que sim, ele pode perder este fundo aqui. E aí ele pode chegar nessa região para mudar a característica do preço.
O índice faz isso direto, o dólar respeita mais. Eu entendo que respeitando ali na VWAP ali, existe uma grande probabilidade dele continuar pro alto. Mas vamos ver como é que ele vai agir amanhã na VWAP. Hoje foi um absurdo, ó. Afastou da VWAP e nunca mais voltou para ela. Na parte da tarde, veio em busca dela. Interessante, né? Se vai dar certo? Só amanhã pra gente saber. Cara, basicamente é isso. Te peço cordialmente, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, hoje a possibilidade de me seguir. Comente aí o que você viu, que eu deixei passar. Comente o que você achou dessa estratégia. Comente o que você achou dessa estratégia aliada à FIBO. Eu tenho uma certa resistência à FIBO, porque já deu muito errado comigo. Mas aplicando aí os conceitos de Choque BOS com setups de Joseph James e FIBO, pode ser legal. Vem comigo nessa incrível jornada. Hoje recesso. Mas geralmente faço projeções de segunda a quinta, liberadas à noite, e faço live de segunda a sexta após meio-dia para mostrar tudo que eu tentei evitar de acordo com essas projeções do dia anterior, tudo que eu tentei evitar de bolas cruas, tudo que eu tentei fazer para coletar pontos, e se eu perdi o controle ou não. Muito obrigado, uma boa noite e até qualquer dia desses. Amanhã tem live também, tá? Após meio-dia aí eu vou fazer uma livezinha aí relâmpago, para ver se deu certo ou não deu certo, se deu oportunidade ou não deu. Hoje foram 610 pontos coletados, líquidos. Gostei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.